Mais um vídeo. Quero saudar os amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para meditar na palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês no Salmo 139. Eu vou ler o Salmo inteiro, fazer uma exposição sobre esse Salmo, mas eu quero ler o Salmo por partes. Na primeira parte, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6. Na segunda parte, eu vou ler do versículo 7 ao 12, na terceira do 13 ao 18 e na quarta e última parte do versículo 19 ao 24. Sobre Deus é onisciente e onipotente. Versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. O salmista descreve aqui a compreensão que ele tem de Deus. Nós sabemos que é muito importante o estudo bíblico, o estudo da palavra de Deus, a teologia, né? Uma boa teologia, para que nós tenhamos uma boa compreensão, boas ideias, uma boa compreensão de quem é Deus, de quem somos nós, né? O que Ele fez por nós, o que Ele pode fazer e que nós não merecemos nada. Ideias erradas sobre Deus acabam levando as pessoas a um estilo de vida errado, que vai fazer com que elas trilhem caminho errado e, consequentemente, vão chegar no destino errado, né? O destino de condenação. Como diz a palavra de Deus, que há caminhos que ao homem parece bom, mas os fins são cabo de morte, termina em morte. Então é importante nós termos o conhecimento sobre Deus, e não só o conhecimento intelectual de Deus, mas também conhecermos a Deus. É importante. A palavra de Deus nós devemos conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós vamos aqui no Salmo 139 a forma que o salmista Davi descreve a Deus. Nós já sabemos que o nosso Deus é onisciente e onipotente. São esses os atributos que Davi descreve sobre Deus aqui. São a sua onisciência e a sua onipotência. Ou seja, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Em primeiro lugar aqui, nós não podemos enganá-lo. O que Davi deixa claro aqui é que nós não podemos enganá-lo. Nos versículos que eu li, do versículo 1 ao 6, vai falar que Deus, Davi falando que Deus conhece quando ele se assenta, quando ele se levanta, conhece os pensamentos, penetra até a divisão da alma, né? Nós sabemos que o nosso Deus conhece a nossa alma, nossos pensamentos, o nosso andar, as nossas atitudes, aquilo que eu faço, o que eu deixo de fazer, inclusive aquilo que está por trás das nossas boas obras, né? A nossa intenção com que fazemos determinada coisa, né? Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda, disse Davi no versículo 4. Antes de nós falarmos, Deus já sabe o que nós estamos pensando. Ele conhece, Ele é onisciente, nós não podemos enganá-lo, porque Deus nos conhece intimamente. As pessoas amigas, os nossos familiares, nos conhecem exteriormente, mas só Deus sabe o nosso coração, só Deus sabe aquilo que nós pensamos quando estamos sozinhos, quando estamos sem falar nada, quando estamos no nosso leito, na nossa casa. Só Ele conhece os nossos pensamentos. Para o judeu, né, a palavra conhecer tinha um significado muito maior do que o que a gente costuma usar no nosso país, no Brasil.
Para o judeu, a palavra conhecer é estar familiarizado, é conhecer de verdade, estar por dentro, né? Do hebraico, yada, é estar bem familiarizado com aquela pessoa, né? E o verbo sondar, que fala que tu me sondas, no primeiro versículo, significa examinar com empenho. O povo de Israel usava esse termo para escavação nas minas, exploração de uma terra, até mesmo uma investigação legal, né? Então, nós não podemos enganar, porque Deus conhece intimamente, né? Ele perscruta todas as coisas. Ele sabe as nossas intenções, ele sabe os nossos desejos, aonde a gente anda, aonde a gente coloca a nossa mente e o nosso coração, aonde nós depositamos o nosso tesouro, os nossos anseios. Nós não podemos enganá-lo, né? E em segundo lugar, nós não podemos escapar dele. Por quê? Porque Deus está ao nosso lado constantemente. Eu quero ler agora o versículo do 7 ao 12, que diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Glória a Deus. Para onde nós vamos escapar? Para onde nós vamos fugir desse Deus tão poderoso? O salmista diz que se ele subisse para o céu, Deus lá estava. Se ele fizesse a cama dele no mais profundo abismo, a presença de Deus também o encontraria lá. O homem não pode escapar de Deus, não pode fugir, porque Deus sabe tudo ao nosso respeito. Davi pecou e pensou que poderia ficar encoberto, mas Deus enviou o profeta Natan a folhar e repreendeu ele. Nós vemos também que Adão e Eva, quando pecaram no jardim do Éden, se esconderam de Deus, mas não adiantou, falharam. Nós vemos Ananias e Safira, já no Novo Testamento, mentiram e foram julgados, foram mortos pelo seu pecado. Então, nós não podemos escapar de Deus. Jonas também tentou fugir e as próprias forças da natureza o levaram de volta ao seu dever, né? As próprias forças da natureza devolveram Jonas para a sua missão. Nós não podemos escapar da mão de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 31, diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O homem não pode escapar. Nós vemos o caso de Paulo, que o próprio Jesus falou para ele, né, na conversão de Paulo, no caminho de Damasco: Paulo, dura coisa é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa. Nós não podemos escapar da mão de Deus. O homem não pode fugir. Nós sabemos que é uma atitude muito comum o homem querer fugir dos planos de Deus, querer fugir da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para a vida dele. É muito comum. Nós vemos Elias se escondendo dentro da caverna, né? Mas Deus proveu e fez com que ele voltasse para o seu ministério. E em terceiro lugar, nós não podemos ignorar esse Deus. Nós não podemos ignorá-lo. Por quê? Porque Deus nos criou maravilhosamente. Para isso eu quero ler os versículos do 13 ao 18, que diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis. As tuas obras são admiráveis.
e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Quem é que pode ignorar um Deus tão poderoso como o nosso Deus, que forma o homem no ventre materno, quando ainda a criança não tem nem forma de vida? As pessoas costumam desconsiderar, né, um feto como uma vida, mas nós sabemos que ali já existe propósitos de Deus para aquela criatura, para aquele ser humano. Nós vemos nos dias atuais as pessoas interromperem esse grande milagre de Deus com o aborto, né, que é um pecado terrível, que desagrada a Deus. E o salmista diz que foi formado no seu interior, que os olhos de Deus viram a vida dele quando nem havia forma ainda, quando estava ainda sendo gerado por Deus. Ele diz aqui que os olhos do Senhor, os teus olhos, viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias, né? Todos os dias da pessoa, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Glória a Deus, que poder tremendo, né? A onipotência de Deus em conhecer todas as coisas, né? E nós vemos aqui que na Bíblia Sagrada também, que nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Criador. E Deus tem um plano para cada criança, para cada pessoa. Ela, como diz o presidente Donald Trump, cada criança é um presente de Deus, né? Todo cristão, ele deve ser totalmente contra o aborto, né? Mas voltando aqui para o nosso texto, para o nosso esboço aqui, nós não podemos ignorá-lo. O homem não pode ignorar a Deus, né? Porque ele é poderoso demais. O nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ninguém pode ignorar esse Deus, porque ele é todo poderoso. Ele faz o que quer, ele manda, desmanda. No Salmo de número 24 vai dizer que o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então ele é o dono de tudo, né? Ele é o Criador, ele é o sustentador da vida. Então, ignorar esse Deus é condenação. A Bíblia diz que os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus, eles irão para o inferno, eles serão condenados. Também a Bíblia diz que o ímpio, ele pensa no seu coração, ele diz no seu coração, não a Deus, né? O ímpio pensa isso, mas no fim ele vai ver, quando ele chegar diante de Deus, ele vai ver quão terrível é cair nas mãos de um Deus irado. Que coisa horrenda, como nós já falamos. Então, ignorar esse Deus, se esquecer, negligenciar, até nós cristãos, negligenciar a nossa salvação, negligenciar os dons, os talentos que Ele já entregou nas nossas mãos, negligenciar a obra de Deus, é também uma forma de ignorá-lo. Nós também devemos ter esse cuidado de zelar por aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Nós não podemos ignorar esse Deus. Que grande poder! Que grande misericórdia e poder! E em quarto lugar, nós não podemos contestá-lo, pois Deus julga retamente. Para essa parte eu gostaria de ler os versículos 19 ao 24. Tomara, ó Deus, desses cabo
do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em quarto lugar, nós não podemos contestar esse Deus, porque Deus julga retamente. Nós vemos aqui Davi com uma certa sede de justiça. Ele diz, tomara, ó Deus, que o Senhor desse um fim logo no perverso. Ele diz, apartem-se de mim, todos os homens de sangue, aqueles que se rebelam contra Deus, que falam malícia no seu coração. Ele diz que aborrece os que aborrecem a Deus, abomina os que contra Deus se levantam. O homem não pode contestar a Deus, mas é o que a sociedade atual mais tem feito, tem se oposto ao que Deus diz e ao que está escrito nas Escrituras. Nós vemos uma grande oposição à obra de Deus, impulsionada pelo inimigo, essa oposição, claro. Nós vemos as pessoas blasfemarem de Deus e da sua palavra, zombarem daqueles que vivem uma vida de piedade, de retidão diante do Senhor. É o que nós vemos, as pessoas se voltando contra aquilo que Deus já instituiu na natureza, As pessoas se voltando contra Deus e recebendo em si mesmo o castigo e a sua recompensa devido aos seus erros. É o que nós mais vemos, as pessoas se revoltando. Mas, quando nós oramos e dizemos ao Senhor, Senhor, venha ao teu reino, nós estamos pedindo que Deus julgue os perversos, confiando em sua justiça, confiando que Deus é um Deus que tem atributos, que é a bondade, mas também a justiça é um atributo de Deus. Nós não podemos dar muita ênfase a um atributo de Deus e, de certa forma, negligenciar outro. Nós não podemos só pregar só a bondade de Deus e esquecer da sua justiça. Nós devemos falar do amor de Deus, mas também falar da sua justiça, como disse o Dr. Russell Shedd, que todas as vezes que nós falamos do amor de Deus, nós devemos também falar da sua justiça, porque Deus julga retamente. E diz a Bíblia Sagrada que Deus reservou um dia para julgar o mundo. Está lá em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 11, que é o texto que fala do juízo final. Infelizmente, sempre vai existir aqueles que se rebelam contra o reino de Deus. Mas nós entregamos na mão de Deus, porque nós sabemos que Deus recompensará a cada um conforme as suas obras. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Davi aqui, ele se entristece, e Deus também se entristece ao ver as pessoas vivendo uma vida de pecado. A Bíblia diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio, mas Ele é tão santo, tão justo, que Ele tem que punir o pecado. O salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Também a lei da semeadura, ela não falha. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, só para finalizar, eu gostaria de falar aqui, nos 2 últimos versículos que a gente leu nessa tarde, que diz que o salmista Davi fala assim:
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diante de um Deus tão poderoso, diante de o nosso Criador, onisciente, onipotente, não nos resta mais nada a fazer, e até você, amigo ouvinte, não resta mais nada a fazer do que você se render a esse Deus, entregar a sua vida a Ele, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não resta mais nada a fazer além do que nós nos rendermos a esse Deus em adoração, em obediência, porque nós não podemos enganá-lo, nós não podemos escapar das suas mãos, nós não podemos ignorá-lo, não podemos contestá-lo. Nós podemos nos render diante dele em adoração, porque ele é o nosso Criador, ele é o nosso Deus. Ele tem toda a autoridade sobre a nossa vida, sobre o céu e a terra. E crer. Só nos resta obedecer, porque lá em Eclesiastes, capítulo 12, diz que o fim de tudo, a soma de tudo, é obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E também lá em João, capítulo 6, versículo 29, Jesus fala que a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou, que é quem? Jesus Cristo. E também nós devemos pedir a Deus que nos livre dos maus caminhos e nos guie no caminho eterno. O que é esse caminho eterno? É Jesus Cristo. Somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, se você não pode enganar a Deus, se você não pode escapar das suas mãos, não pode ignorá-lo e nem contestá-lo, a melhor coisa a se fazer é fazer a vontade desse Deus. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo o sempre. Amém.